Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos felizes nesse dia, podemos estar aqui passando para os irmãos a Escola Bíblica de número 13, tá? Que tem como título Relacionamentos do Cristão, Deus e Família. Estaremos aqui ministrando em tópicos, tá, irmãos? Será editado, tá bom? Teremos que reduzir o tempo, os irmãos compreendam. Gosto muito de estar ministrando, olhando para os olhos dos irmãos, né? A participação dos irmãos, a nossa escola sempre é muito participativa, mas temos que nos adaptar, né, irmãos? Temos que buscar de Deus sabedoria, entendimento, né? E que Ele esteja conosco nessa ministração dessa escola bíblica. Estaremos orando e pedindo a Ele, né, que tome o primeiro lugar. Ore comigo. Pai Santo, Pai querido, Pai eterno, Deus de nossas vidas, queremos Te agradecer, Pai. Te agradecer pelo Teu Santo Espírito, Te agradecer pela Tua palavra, Te agradecer, Senhor, porque Tu nunca, Senhor, nos deixa só. Te agradecer pela Tua presença, Senhor, que onde estivermos, Senhor, reunidos, Pai, em adoração, em louvor, Pai querido, o Senhor se faz presente. E não é diferente, Pai Santo, nesse momento. Ó, Pai, ser conosco, Pai, nesse momento. Toma o primeiro lugar, Senhor. Vá, Senhor, aos nossos corações, Senhor. E que Tua palavra, Senhor, ela produza, Senhor, entendimento. Que Tua palavra, Senhor, Te glorifique, Pai, nos nossos lábios. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Introdução. Encerrando este trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos, com Deus e com a família. Capítulo 1. Diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nesta terra, o aspecto relacional. Capítulo 1 tem 3 tópicos, que é Jesus e sua família terrena, Jesus com Maria e José e Jesus com seus discípulos. Diferentes níveis de relacionamento. Temos amigos de escola, amigos de trabalho, temos nossos vizinhos que somos nossos amigos e temos a nossa família. E pela graça e misericórdia de Deus, Jesus nos deu o direito de voltarmos a nos relacionarmos com o Pai. Desses relacionamentos que falamos, aqueles que estamos intimamente envolvidos, com certeza, é com a família no lar e com Deus, que é o autor e consumador da nossa fé. E esse tópico, esse capítulo 1, ele vai enfatizar sobre o exemplo do nosso Senhor Jesus. O relacionamento dele com seus pais, com seus irmãos. A Bíblia vai falar no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, os nomes ali de alguns irmãos do nosso Senhor. É Tiago, é José, é Judas, é Simão. Algumas irmãs, o texto fala assim. Estão aqui também suas irmãs. Então Jesus, ele conviveu com sua família no dia a dia. Criança, adolescente, jovem, se tornou homem, adulto. E vai falar que ele foi educado pelos seus pais. E vai falar que os pais o ensinaram, né, profissão. O tópico 2 vai falar sobre isso, sobre profissão, sobre educação. Vai falar que o amor dele pelos seus familiares era grande.
pelos seus irmãos, pelo seu pai, pela sua mãe, era grande. Mas nada vinha atrapalhar a ele o relacionamento que ele tinha com o Pai que estava no céu. O relacionamento íntimo, em espírito, em verdade, que ele tinha com o Pai que estava no céu. Que ele tinha com a palavra. Ali estava a palavra revelada, né, viva. E ele sempre ministrava colocando a palavra, os escritos, profetas, Moisés e os escritos, ele sempre colocava assim. Porque aí, dando ênfase à palavra de Deus, o relacionamento com essa palavra, o cumprimento com essa palavra. Eu quero aqui enfatizar o tópico 3, porque o tópico 3 vai falar sobre com seus discípulos. Ao dar prioridade à missão que ele tinha, ao pregar a salvação, a evangelizar, ele adquiriu discípulos. E ele chamava esses discípulos sua família. Ou seja, a nossa família é o que constitui a igreja. A igreja são famílias constituídas, famílias de Deus constituídas numa única família, num único relacionamento. Mas que em alguns momentos, o homem ou a mulher de Deus, ele tem que amar menos a sua família sanguínea e priorizar mais o amor a Deus. E é muito difícil falar sobre isso. É muito difícil passar sobre isso. No momento da vida de Abraão, pelo seu chamado, que Deus o chamou e disse: sai do meio da sua parentela, eu te farei uma grande nação, uma pessoa, e por você serão abençoadas todas as famílias. Teve um momento na vida do servo de Deus que Deus falou a Abraão: vá em tal monte e ali ofereça o que você tem de mais precioso, que é seu filho. E Abraão, compreendendo, discernindo as diferenças de relacionamentos, ele foi e obedeceu ao Senhor. Pelas promessas do Senhor na vida dele e na vida de todas as famílias da terra. E é muito difícil discernir e estar equilibrado nesse momento. Confesso para os irmãos que não são todos os irmãos que compreendem, são todo pai ou mãe que compreende isso. Nós temos exemplo na nossa igreja, que é o pastor Marcos e a irmã Graça. Pelo chamado que tiveram que abandonar, entre aspas, um pouco a sua família por amor à obra de Deus, por amor ao Evangelho. E Abraão também foi assim, ele obedeceu e no seu coração ele amou mais a Deus do que a seu filho, que foi gerado no ventre de sua esposa. E esse momento Deus ali o honrou. Deus ali apareceu para ele e providenciou o sacrifício naquele momento e falou: agora sei que tu me amas. Então há momentos na vida minha e sua, na vida do pai e da mãe, na vida de um filho, que nem todos os filhos têm os pais salvos em Cristo Jesus, que eles têm que dar testemunho da prioridade que é a obra de Deus. Da prioridade que é amar mais a Deus do que o pai ou a mãe, ou o filho ou a filha, ou a nora ou a sogra. Porque a obra de Deus, ela tem que ser feita, ela tem que ser concluída. Que nós possamos refletir nesse primeiro tópico aí e ficar firme nas promessas de Deus para cada um de nós. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe nossos irmãos. É um tópico sucinto, mas que possa falar ao seu coração. Que você possa ler com calma essa lição, esse capítulo 1. Amém? Capítulo 2. O cristão e sua família. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa como o plano original e o que se deseja,
e as orientações contidas na palavra de Deus. Estaremos também falando sobre 3 tópicos, né? E aqui fala sobre as dificuldades atuais, as dificuldades que vamos adquirindo no tempo da criação dos filhos, nascimento, educação, né? Chegar às suas fases de tanto dos filhos como do casal também, à medida que você permanece firme, que você consegue suplantar, vencer as muralhas que temos dentro do relacionamento entre os casais, que isso acontece, que você possa ser grato a Deus em todos esses anos do seu casamento, e você vai vencendo, para a honra e glória do Senhor, você vai vencendo as dificuldades, as dúvidas, os conflitos que aparecem no decorrer dos anos dentro de uma família. E na vida do nós, cristãos, não é diferente. Há a diferença do Espírito Santo de Deus nos consolando, nos ensinando, nos confortando, nos fazendo lembrar da sua palavra. E isso faz a diferença no lar cristão. E aqui vai falar sobre os tópicos. O tópico 1, a importância da coerência. A importância de que o filho dê testemunho a seus pais, que os pais dêem testemunho aos filhos, que os pais, que o sogro dê testemunho às suas noras, que a nora dê testemunho às suas sogras, dando testemunho de ser filho de Deus, de ser cristão, de andar renunciando o pecado, renunciando à prática de pecado, renunciando palavrões, renunciando contextos, atuais que levam as pessoas a dar testemunhos que não como um cristão, que é da parte de Deus. Nós estamos vivenciando muito isso atualmente. Muitos cristãos colocando políticas no meio do cristianismo, politicagem de partidos, de ideologias, e não precisamos viver isso atual. Precisamos buscar mais ao Senhor, precisamos mais estar centrado. Quando você receber um vídeo, um áudio, reflita sobre esse áudio, esse vídeo, não coloque nos grupos de família, no grupo da sua igreja, porque isso pode trazer confusão. Há confusão, Então, ter uma coerência dentro do lar, dentro do relacionamento com o filho, com esposa com esposo, esposa com esposa, com seus filhos, e que o nome do Senhor seja glorificado. A renúncia de muitas vezes não nos exaltarmos, não trazer textos de confusão, ter mais cuidado com as palavras, isso é importantíssimo dentro do lar. O 2 vai falar quando a família não se converte. Bom, isso aí eu posso falar por propriedade própria. Quem é da nossa congregação aqui do Recanto sabe do nosso caminhar, sabe as dificuldades que eu tenho em certas situações com família, porque a minha família não caminha comigo para a casa do Senhor, Mas eu entendo o que é isso. E aqui vai falar um texto sobre a dificuldade do Senhor Jesus Cristo, que os seus irmãos, a sua família, seus irmãos sanguíneos, eles não entendiam o ministério do seu irmão Jesus. Não entendia que aquele irmão que foi criado com eles era o Messias, era o Cristo de Deus, era o prometido nascido de mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Eles não compreendiam, porque eles não podiam, quando eu olhava para Jesus ministrando a palavra, e através da vida de Jesus, através dos milagres que aconteciam, aquilo foi produzindo fé no coração dele. E é assim aquele que tem o seu familiar que não compreende a obra de Deus. Só através da vida, dos exemplos, através da renúncia, através dos exemplos, de você orar, de você jejuar, de você ler a palavra de Deus, de você louvar o Senhor dentro do seu lar, de você, quando vir certos assuntos que vai trazer confusão, você trazer uma palavra de Deus, você dar a palavra de Deus para aquela família, naquele local que você está com a sua família, que eles vão percebendo você e vão criando temor dentro do seu coração e vendo que
Deus da Bíblia é o Deus diferente de muitos lugares aí. É o Deus que liberta, que salva, é o Deus que age, é o Deus que cuida, é o Deus de milagres. Então foi assim na vida de Jesus. Então vemos aí nas cartas, principalmente a carta aos Gálatas, fala sobre os irmãos de Jesus que eram ali Tiago e Judas, né, um dos irmãos de Jesus. Eles foram ser colunas na igreja ali em Jerusalém. Então, através do testemunho de Jesus, através dele dar prioridade ao relacionamento com seu Pai, prioridade à obra de Deus, eles puderam ser alcançados pela salvação. Esse tópico ele fala sobre isso. As dificuldades que muitos vão ter dentro do lar para que a obra de Deus seja feita e as promessas de Deus alcancem toda a sua família, toda a minha família. E o tópico 3 ele vai falar sobre casamento e instituição divina para a vida na terra. Vai falar sobre os casais, sobre a constituição de família. Vai falar que ali, né, a família é a instituição divina de Deus para abençoar outras famílias, que a igreja é constituída da família. Mas vai falar também sobre a diferença que vai fazer dentro da minha e da sua família. É a prioridade que nós estamos dando a esse relacionamento com Deus. Se nós estamos em oração, se nós estamos jejuando, se nós estamos indo para a casa do Senhor, os trabalhos da casa do Senhor, se nós estamos orando uns pelos outros, se nós estamos mantendo esse relacionamento com o Pai, lendo a sua palavra, pedindo a Deus que nos dê capacidade de discernir a sua palavra, de entender o que o Senhor Deus está falando com a sua palavra através do Espírito Santo de Deus. Esses momentos devocionais que você tem dentro do seu lar, que a sua família está te olhando, que a sua família, esposa, filho, nora, genro, ele sabe que você é uma mulher, um homem de Deus. Seus pais que não são crentes sabem que você é um filho, que é um homem de Deus. E quando fala de você, fala assim, não, meu filho, ele é servo de Deus, ele vai buscar o Senhor. Então, esse relacionamento que vai ser prioridade para que sua família, para que a minha família seja abençoada. Aí que está a diferença, os momentos, o equilíbrio dentro da sua casa, o equilíbrio de você dar atenção à sua família, mas jamais deixando de estar ligado com Deus. Você está conversando, você está participando de um jantar, um almoço, um café, um lanche, a família reunida, mas você, naquele momento, você externar que em certas conversas temos que termos cuidado e priorizar esse relacionamento com Deus. A santificação, que é o processo que o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida, ela é assim, progressiva. E através da sua renúncia, da minha renúncia, ela vai crescendo na nossa vida, que a nossa família, Então o cristão e a família, eu e você com a nossa família, o testemunho ele é essencial. Se você é um irmão que é nervoso, que não mede as suas palavras, peça ao Espírito Santo de Deus para te dar sabedoria, para mudar o seu temperamento. Peça ao Espírito Santo de Deus que ele vai mudar. Mas você vai compreender isso através do cuidado, da vigilância. Então o cristão e a sua família. A família só é bênção, só alcançará as promessas se eu e você mantivermos esse relacionamento com o Pai através do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Capítulo 3. Nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Esse capítulo, ele vem falar da sua intimidade com Deus.
O nosso relacionamento com o Pai, como está? Como é entendido? Né? Temos 3 tópicos também. O primeiro vai falar o amor a Deus. O segundo é discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. E expresso no referencial adotado. O tópico 1 vai falar o amor de Deus. Eu quero ler aqui, junto com os irmãos, o que diz esse texto. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus, está no Evangelho de Marcos 12, 28. Ou seja, principalmente, importância, primeiro de todos, é imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve, Deus é o único Senhor, reticência. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, reticência. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 29 e 31. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. O nosso Senhor, ele sempre que se fazia perguntas, ali se reuniram os fariseus, os saduceus e os escribas. E essa pergunta foi feita pelo aquele grupo que mais entendia da palavra de Deus. Eram os copistas no passado, né? Chamavam escribas. E ali o Senhor Deus, ele trouxe Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e Levítico também, capítulo 19, versículo 18, para falar que esses são os maiores mandamentos. Em cumprimento a esse mandamento, cada um de nós, irmãos, temos que buscar de Deus na nossa reflexão, autorreflexão, auto-examinarmos como vai o nosso relacionamento com o Pai. E através das dificuldades que vão surgindo na nossa vida, dificuldades familiares, financeiras, da sociedade, é importante nós nos mantermos firmes. Muitas das vezes, por causa de um filho, ou por causa da esposa ou esposo, fraquejarem no caminhar na casa do Senhor, às vezes nós vemos famílias se afastando da obra de Deus. E isso traz a nosso entendimento como é que está o seu grau, o meu grau, de entender a grande importância de manter esse relacionamento com Deus e o louvá-lo, o adorar, o glorificar, expressar a nossa gratidão, cada um de nós, por Ele, né? E isso é o maior de todos os mandamentos. Às vezes queremos fazer coisas muito bonitas, né? Queremos nós nos preparar, o Senhor Deus merece as coisas melhores para a sua obra, mas jamais devemos de ter no nosso coração esse intuito de primeiramente demonstrar pela palavra de Deus, pelo carinho com o próximo, com os irmãos, pelo respeito a cada um, né, pelo respeito pelos pais que temos na nossa congregação, pelos jovens, pelas crianças, de expressarmos essa reverência, de expressarmos a necessidade de mantermos sempre nesse patamar. Passa o que passar. Problemas de saúde, todos nós temos, problemas financeiros, como já foi falado aqui. E essas tempestades é para nós também entendermos o quanto é importante nós praticarmos a fé, crermos na providência do Senhor, crermos que o Senhor está no controle, está sempre demonstrando isso com a nossa vida, com os testemunhos, com a palavra que vem dos nossos lábios, né? Porque muitas das vezes nós às vezes titubeamos, né? Às vezes
O fraquejar é tanto, às vezes estamos tão melindrosos, né? Que às vezes não conseguimos se expressar. Mas o Senhor Deus sabe de todas as coisas, conhece o nosso coração, sabe as dificuldades de cada um. E nos momentos de perseguição, nos momentos de dificuldades, que nós possamos se manter firmes. Não, que cada um de nós venhamos a ser firmes e fiéis ao nosso Senhor. Porque Ele é fiel para conosco, né? O tópico 2, ele fala sobre dissensão e aborrecer. Discípulos, dissensão e aborrecer. É os textos de referência que lemos logo no princípio, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, né? Versículos 52, 53, e capítulo 14, versículo 26, que fala que agora a casa estará dividida, né? É 5 contra 3, 3 contra 5, porque dentro de uma família, irmãos, o Senhor veio salvar todos, mas nem todos se entregam, buscam o Senhor, deixam o Espírito Santo de Deus agir nas suas vidas e reconhece que em nenhum outro há salvação, como está escrito no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Nós oramos para que o Senhor salve todos da nossa família, da nossa parentela, mas nem todos querem entregar a sua vida a Cristo. Nem todos reconhecem a necessidade, se humilha e professa com a sua boca e confessa com seus lábios que Jesus é o Senhor. Mas continuamos a orar, a pedir ao Senhor a sua graça e misericórdia por cada um. Quando ele fala no capítulo 14 sobre aborrecer, ele fala no sentido de não devemos amar menos a Deus e nem amar mais a nossa família, mas que seja um amor, né, expressivo na nossa vida para Deus, que Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono do nosso ser, Ele é o dono do ar que respiramos, Ele é o dono dessa transmissão aqui agora, Ele que está permitindo, nos deu essa ferramenta e orientou os seus servos a buscar essa ferramenta para estar na comunicação com os irmãos, para a igreja nunca pare em oração, em palavra de Deus. Então, para nós entendermos que nunca devemos amar menos, né? Amar mais ao Senhor, né? Que amando ao Senhor, né, será refletido na família. E muitas das vezes precisaremos aborrecer, sim, uma esposa ou um filho, porque a obra de Deus ela tem que permanecer. Muitas das vezes nós vamos ter que contrariar em algum momento um filho, uma esposa, no sentido de demonstrar em testemunho que a obra de Deus tem que ser pregada, o amor de Deus tem que ser pregado, tem que ser expresso na vida, tem que ser expresso com atitudes. Às vezes, calado, você expressa o seu amor para a obra de Deus, seu comportamento. Então isso vai servir como exemplo para teu filho, para meu filho, para sua esposa, para os nossos parentes, que a nossa vida está na mão daquele que é o Todo-Poderoso. Operando Deus, quem impedirá, né, meus amigos? No tópico 3 ele fala sobre expresso no referencial adotado. Ou seja, essa firmeza de cada dia, de cada um de nós, nos relacionamentos cotidianos, e principalmente dentro do nosso lar, ela não pode deixar de ser expressa. A nossa fé não pode deixar de ser expressa nas providências do nosso Deus. Principalmente nesses dias que estamos vivendo momentos diferentes. Muitos irmãos nossos já vivem isso em vários lugares do mundo. Para você ter uma ideia, em muitos lugares aí do mundo, principalmente no continente africano,
eles estão derrubando as pequenas congregações que existem, feitas de madeira, de folha de coqueiro, né, de palmeiras. Eles derrubam, colocam fogo. Não querem que as pessoas se unam nas suas congregações. Em muitos lugares aí, a perseguição, vizinhos entregando, em muitos lugares do continente asiático, né, entregando vizinhos ali, entregando seus vizinhos, dizendo que está tendo culto a Jesus naquele lugar que são proibidos. Em muitos lugares derruba a casa de nossos irmãos. Em muitos lugares prendem filhos de irmãos, de casais, para proibir a expressar a nossa alegria de estar falando do amor de Deus. Então que eu e você, nessa pequena tribulação, né, nessa pequena tempestade, que isso é pequena comparada a nossos irmãos que estão aí em vários lugares do mundo, e não tem condições de se expressar por esse veículo que a gente está falando aqui agora. São irmãos que Deus tem dado, multiplicado a sua fé, as suas forças, e continua fiel ao Senhor, por amor a Cristo, por amor por tudo que Ele nos fez lá na cruz, lá no Monte Calvário. Nós possamos continuar com essa chama dentro de nós, e que esse amor seja multiplicado pelas nossas famílias, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, e que a igreja continue nessa peleja cavalgando, porque aí estaremos expressando cada vez mais a alegria de termos o Senhor como o único Deus e Salvador, em Jesus Cristo. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isto em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso, para a glória de Deus. Que o Senhor Deus continue abençoando nossos lares, irmãos, né? Que continuemos com esse mesmo propósito. Quero agradecer aqui ao Senhor Deus, né, por nos dar essa oportunidade. Quero agradecer ao Senhor Deus na vida do pastor Marcos, na pastora Irmã Graça, e todos os nossos irmãos da nossa congregação no Recanto e no bairro São João também, né? Que Deus venha abençoar a vida de vocês, guardar, fortalecer a cada dia, e que possamos brevemente nos reunirmos, né, quando assim for liberado, né, esse confinamento, estarmos todos juntos louvando e bendizendo o santo nome do Senhor, num só Espírito, né, irmãos? Como nós estamos aqui nesse momento, tá? Que Deus continue abençoando os irmãos, né? E quero agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos conceder esse momento, Pai, de estarmos, Senhor, aqui ministrando, Senhor, a Tua palavra. Senhor, continua abençoando o Teu povo, Senhor, as famílias. Continua, Senhor, nos guardando, Pai querido, e nos dando alegria, Senhor, da Tua presença, Senhor. Como a Tua palavra nos diz, né? Que o Senhor nunca nos deixaria só, né? Sentimos a Tua presença, ô Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus, e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja com toda a sua igreja. Todos digam amém.